momento da sua manhã. Na cidade, um giro de notícias no seu rádio. Mix Café. Mix Café com Azambuja Júnior e Augusto Ferreira. São 8h25, 8h25. Vem aí a entrevista do dia aqui no Mix Café. Augusto. Verdade, nós estamos iniciando a semana com os pré-candidatos a deputado federal para o Rio Grande. Hoje nós estamos recebendo aqui no Mix Café o Coronel Augusto César do União Brasil. Bom dia, Coronel, bem-vindo ao Mix Café. Bom dia, meu xará Augusto. Prazer estar aqui perto do amigo, também do Azambuja aqui. Cheguei aqui, o Augusto perguntou se eu conhecia o Azambuja desde a TV Mar. No início de 95 e de 2005, né? A Azambuja Show, eu me lembro bem. Mas também quero dar o meu bom dia para todos os ouvintes da Rádio Estúdio Livre, tanto de Rio Grande como São José do Norte, que eu acredito que essa rádio deva chegar bem em Rio Grande e São José do Norte. E é um prazer aqui disposto a conversar, né? Sem nenhum tipo de censura. É verdade, Coronel. E eu acho que é importante, a pergunta que eu sempre faço para todos os candidatos é um pouco do histórico, né? O pessoal relembrar quem é o Augusto César. Chegasse em Rio Grande quando? Eu cheguei em Rio Grande no final de 2004 e comandei o 6º GAC por 3 anos. Sou o único nos últimos 50 anos que comandou 3 anos, que o normal é 2, né? Depois disso eu virei advogado na cidade, já tive uma passagem pela Câmara de Vereadores, e estou aí, né, inserido aí na comunidade rio-grandina já há 16 anos, para 17, e hoje estou sendo mais conhecido por ser pai do vereador Júlio Lamin, né, que graças a Deus está fazendo um excelente trabalho. Mas o Augusto César é esse, é casado, pai de 4 filhos, um deles é o Júlio, que adotou aqui a cidade. Primeiro fiquei aqui para dar uma assistência aos filhos que estavam na universidade. Depois fui ficando, né, e hoje eu posso me considerar que sou rio-grandino, né? Hoje eu vou à minha terra natal, que é o Rio de Janeiro, só para visitar, né? Eu vou lá a cada 3 meses, 6 meses, vou lá, porque eu tenho minha mãe viva, graças a Deus, mas hoje a minha residência é aqui no Cassino. Bom, inserido tá. E aí? O que te levou a ser pré-candidato a deputado federal? Principalmente eu ter sido em 2018. A política, você se lembra bem, porque você acompanhou a minha entrada na política em Rio Grande, né? Você foi um dos que me convidou na época do antigo PDT. E em 2018 eu fui concorri a deputado federal. Tivemos uma votação boa, né? E o partido praticamente me exige que eu seja de novo. E hoje eu sou suplente, né? Não deixo de ser suplente, aí 4º, 5º suplente, mas sou suplente de deputado federal. E também, Augusto, por acreditar que a gente tem que ser fiel às nossas ideias. E durante essa entrevista, não sei qual tempo nós conversamos, mas eu vou falar para todos os... Eu também não quero ser aqui o dono da palavra, porque o Augusto tem que fazer o bate-bola, mas as pessoas têm que entender a importância que é o Congresso Nacional. Porque as pessoas não podem levar mais na brincadeira, né? É muito sério o que nós estamos fazendo. Nós não temos mais chance de elegermos, não temos mais essa brincadeira de elegermos um tiririca da vida. O governo não é só o presidente da República. O Congresso Nacional hoje tem muita força, assim como o Judiciário, todo mundo está vendo. E você pode ver o seguinte, eu vou dar um seguinte exemplo. Nós temos a Venezuela, que é um dos maiores produtores e exportadores de petróleo no mundo, e o povo passa fome. Não há mais animais domésticos na Venezuela porque a população comeu seus animais domésticos. Então tu vê a diferença que faz para um país, né, a sua política. A única razão do povo da Venezuela estar sofrendo é por a escolha errada na política. Compara a Venezuela, que tem uma população pequena e uma grande renda na produção de petróleo, com a Arábia Saudita, onde o povo recebe uma pensão lá do governo, cada cidadão enorme. Então, a sociedade brasileira tem que ver isso, né? A escolha errada faz com que a população sofra. E eu dou o exemplo típico da Venezuela. Uma coisa que eu sempre digo, né? Até que o número de pré-candidatos a deputado federal está mais ou menos estabilizado. Eu acho que a estadual está muito maior. Mas é importante, eu sempre digo que... 2018 foi 10 de cada lado. Agora está, pelo menos que eu saiba, federal 5, parece.
né? Então, é tipo de coisa assim, nós temos que ter consciência que nós temos voto para isso, para eleger eu acho que nós temos voto para eleger um deputado federal e no mínimo 2 estaduais, né? Desde que o rio-grandino bote o voto e o compromisso. E aí, qual é a tua opinião sobre isso? Mas olha assim, eu entendo o que você fala, e em 2018 nós tínhamos 10 pré-candidatos, os mais votados aqui foi o Júlio César Silva e eu, né? Mas você tem que entender uma coisa, isso é importante, e eu vou te fazer também uma solicitação, um apelo, para que eu sou o primeiro pré-candidato aqui a deputado federal entrevistado. Eu gostaria que você perguntasse, é um apelo que eu faço a todos eles, seriam vários assuntos, mas principalmente um. O que esse pré-candidato que estiver aqui conversando contigo pensa sobre, ou como ele vai votar se ele for eleito, na legalização do aborto, por exemplo. Eu vou te falar rapidamente por quê. Porque a Argentina está debatendo esse assunto. O STF já demonstrou todo o interesse em colocar na pauta a questão do aborto. E eu não tenho dúvida nenhuma de que a partir do ano que vem, esse tema vai vir no Congresso Nacional. E aí, os pré-candidatos têm que ter coragem para falar. Por que eu digo isso? Porque eu vejo muita gente falando assim, mas tem que votar em gente da cidade porque pode trazer mais recurso, emenda. É claro, qualquer pré-candidato da cidade, logicamente, se eu, por exemplo, fosse eleito, é lógico que eu vou trazer recurso mais para Rio Grande, isso todo mundo sabe. Rio Grande e São José do Norte seriam a prioridade. Mas mais do que isso, a pessoa tem que pensar nas suas convicções. Porque eu vou te dar um exemplo, Augusto. Se for colocado o aborto no Congresso Nacional, como vai votar essas pessoas? Então um cristão hoje, tá? Se ele vota numa pessoa de esquerda, ele acha que essa pessoa de esquerda vai votar contra ou a favor do aborto lá no Congresso Nacional. Entendeu? Eu não estou querendo falar mal de ninguém. Sim. Eu estou querendo dizer o tema. E isso é importante. Porque trazer emendas para cá, todos vão trazer. Agora, deputado federal é tratar temas nacionais. E um dos temas nacionais da próxima legislatura é a legalização ou a descriminalização do aborto. Posso falar das drogas também, da ideologia de gênero nas escolas, mas principalmente do aborto. Então eu faço esse apelo aqui para você, que todos os outros pré-candidatos que venham aqui, você pergunte, você se for eleito, quando chegar o tema da discriminação do aborto, como você vai votar? Não é o cara fugir, não, porque é uma questão de saúde pública, não, como você vai votar? Eu digo para você, eu, se fosse deputado federal, vier o tema sobre a discriminação do aborto, eu voto contra. Então eu gostaria que todos os 5, ou 6 ou 7 pré-candidatos de Rio Grande que estiverem aqui, digam, vou votar contra ou vou votar a favor? Sem enrolação. Porque a gente tem que parar de enganar a população. Porque isso aí, na minha opinião, é fraude eleitoral. Um camarada que, de repente, conta uma historinha na pré-campanha e na campanha, e depois você sabe que vai fazer outra história. Esse é um dos temas, por exemplo, que me faz ser pré-candidato, que me faz encarar de novo isso. Porque a gente tem que estar preparado para o que vem, né? Legalização do aborto significa, a médio e longo prazo, né, o assassinato de milhões de inocentes no Brasil. Essa é uma convicção que eu tenho, é uma convicção humanista, né, não é nem religiosa, né, mas que eu sou contra o assassinato de inocente. E esse é o apelo que eu faço. Está aqui o Azambuja de prova. Pergunte para todos os pré-candidatos, você é contra ou a favor do aborto? Porque na próxima legislatura, no Congresso Nacional, esse tema vai vir. Eu quero saber como essas pessoas vão votar. Importante. Vamos colocar para o pessoal. Bom, outra coisa também que preocupa é a criminalidade, não? Olha, você tem visto aí, eu estava vendo aqui você falando que são 64 já, né? 64 assassinatos em 2022. Pelotas está com 7. Né? É claro que tem um fato atípico aqui. Dizem que é a questão da disputa de facção criminosa, essas coisas todas, né? Mas só isso não justifica. Só isso não justifica. Eu vejo também muita gente falando que não adianta aumentar policiamento. Olha, eu vi profissionais
da segurança pública falando isso, né? Uma estupidez que eu não sei onde é que esses profissionais foram formados, né? Eu vi um tenente-coronel da Brigada Militar falar lá na Câmara dos Vereadores, eu até fiz uma postagem, que eu não sei, esse tenente-coronel deve ser de gabinete, nunca deve ter ido pra rua, porque falou que não pode aumentar, falou inclusive que as Forças Armadas não podem atuar na segurança pública. Esse tenente-coronel, eu acho que é da área sul, realmente o desconhecimento dele é total. Vocês podem ver que aqui mesmo na nossa região sul, na nossa área sul, o Exército participa todos os anos de uma Operação Fronteira Sul, que é justamente isso, né? Que é justamente participar. As operações de garantia. E eu fiquei pasmado por isso, porque você imagina né? E foi até uma crítica ao vereador Gil Lamin, que ele cogitou isso. Então você imagina que passei toda a década de 90 no Rio de Janeiro e até vim para cá em 2004 no Rio de Janeiro. Eu que antes de vir para cá, eu era o chefe de Estado-Maior, não sei se deve saber, depois do general, o chefe de Estado-Maior na brigada é aquele que mais determina as coisas. Então eu era o chefe de Estado-Maior da 9ª Brigada de Infantaria Motorizada, a Brigada de GLO do Exército Brasileiro. Então a Brigada do Exército Brasileiro, o Exército Brasileiro tem várias brigadas, mas a Brigada do Exército Brasileiro, especializada em operações de garantia da lei e da ordem, é a 9ª Brigada. E eu era o chefe de Estado-Maior dessa 9ª Brigada. Então eu participei de todas as operações de garantia da lei e da ordem no Rio de Janeiro, da década de 90 até 2004. Operação Rio 1, Rio 2, Operação Guanabara 1 e 2, Operação Cimeira do Papa, e por aí vai, eleições e todas. Aí eu vejo um tenente-coronel chegar na Câmara de Vereadores falar que as ações do Exército na segurança pública são inconstitucionais. Pô, então eu passei 15 anos da minha vida fazendo coisa inconstitucional, né? Ou esse coronel não sabe nada, né? Então eu fui lá, eu ia até levantar o braço, mas eu achei que era uma audiência pública, mas não era, era uma reunião, né? Então, mas não é fácil. Para vocês terem uma ideia, para que as Forças Armadas atuem, e aqui em Rio Grande nós temos o 5º Distrito Naval, temos o 6º GAC, temos Polícia Federal, temos Polícia Rodoviária Federal, mas para que essas forças federais atuem em reforço à segurança pública, primeiro que é um reforço temporário, está previsto em lei. A Lei Complementar 97 de 99 é o Decreto-Lei 3897 de 2001 e por aí vai. Então, para que eles atuem, primeiro, há que haver um pedido do governador e, segundo, que o presidente da República autorize, faça o decreto. Então, por exemplo, o que o vereador Gil Lamin fez foi o seguinte, ele aprovou um requerimento para que o prefeito Fábio Branco solicitasse ao governador que ele solicitasse. É difícil? Mas alguém tem que pensar alguma coisa. Não pode a gente continuar com 64 assassinatos. Então, se isso acontecesse, mas o prefeito também se recusou a fazer, se isso acontecesse, nós poderíamos estar, imagina, o 6º BPM tem cerca de 300 homens, pronto, 200 e poucos homens. Imagine ter mais o 6º GAC, mais o 5º Distrito Naval, o batalhão lá de fuzileiros, todos esses durante 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 ano, na segurança ostensiva da cidade. É claro que baixaria. Augusto, eu participei de operações, por exemplo, a Operação Rio, né, em que no Complexo Alemão tinham lá 10 assassinatos por dia. Nós fechamos o Complexo Alemão, né, a população de lá gostou, porque a maioria da pessoal que vive nessas comunidades são contra a criminalidade, são pessoas trabalhadoras, ao contrário, eles sofrem sobre o comando dessas organizações criminosas. E durante os 2 meses que nós participamos, eu particularmente da segurança do Complexo Alemão, nenhum assassinato dia, nós baixamos de 10 para 0 por dia. Então, como é que não baixa? Claro que baixa, né? E a ideia foi essa, não é que eu seja a favor de que as Forças Armadas fiquem direto nas ruas, mas Rio Grande hoje, com 64 assassinatos já em 2022, tá? Merecia sim que houvesse aqui uma intervenção, uma operação de garantia da lei e da ordem das Forças Armadas. Essa foi a ideia do vereador Gil Lamin, que foi muito criticado, inclusive por autoridades policiais, que até agora não entendi por quê. Agora, não pode espalhar o fake news de que as Forças Armadas é inconstitucional a participação delas na segurança. Isso aí não. Isso aí eu tenho certeza que fake news é dizer que elas não podem participar. Não, e uma coisa que a gente tem visto aí no tempo do Coronel Pedro Ivo mesmo, o 6º GAC teve participando de várias ações, tanto da Vitória do Palmar como no Chuí, e tanto que o prefeito
gostava dessas operações que eram realizadas semanalmente, né, uma vez Sim. por mês, e contava com isso porque, por exemplo, o Chuíça da Vitória não tem efetivo policial para manter a população. Mas é isso que eu digo para você, como é que aqui em Santa Vitória do Palmar e Chuí tem as operações, eu também quando fui comandante a gente fazia, que a gente chama até de Operação Fronteira Sul, como é que isso acontece aqui nas nossas cidades vizinhas e vem um oficial da Brigada Militar dizer que essas ações são inconstitucionais? Então, não é só o Exército, então, né? O Exército, então esse oficial da Brigada Militar não sabe nem o que acontece aqui na sua vizinhança. É impressionante, né? Eu não gostei e deixei para lá, mas eu gostaria até que o comandante-geral da Brigada Militar do Rio Grande do Sul soubesse, né, do que esse coronel declarou. Inclusive, ele fez essa declaração de forma até muito assintosa na Câmara de Vereadores, né? Criticando, teoricamente, o vereador Júlio Lamin, né? E ajudado até pelo secretário de Segurança do município, na época lá. Então, eu não gostei. Eu ia comprar essa briga, mas eu já comprei brigas demais também, né? Então, vamos respirar um pouco, né? Já não estou mais na idade também de brigar tanto. Tá? Bom, outra coisa também que preocupa também a gente sabe que, por exemplo, para ser eleger deputado federal, tu não pode contar só com o Rio Grande e São José do Norte. Ah, sim. Né? Como é que está aí? Tem visitado a região toda? Não vou visitar tanto, até porque minha campanha não é uma campanha rica. Mas só para você ter uma ideia, em 2018 eu fui o candidato que mais votos tive fora. Pode ver a estatística aí. Eu tive 8 mil votos fora sem sair de Rio Grande. Né? Espero manter essa votação ou melhorar. Né? Então, eu acredito que hoje, que se a gente fizesse uma boa campanha em Rio Grande, com mais esses votos naturais que vêm de fora da cidade, eu teria alguma chance. Augusto, pé no chão, né? Humildade, eu sei que é muito difícil, tá? Mas não é impossível. Tá? Então eu já falei, quem mais recebeu votos de fora de Rio Grande fui eu. Mas assim, muito mais. Né? Então eu consigo capitanear essa votação. Então é isso que eu estou contando. Mas o importante também, Augusto, que a minha bandeira, além, eu falei negócio de aborto, né? Mas a minha bandeira principal que eu vou levantar é a reforma do nosso judiciário. Que está precisando. Tá. O STF, ele precisa ser reformado urgentemente. Eu recebi até uma provocação, né, do presidente do PT, né, o Rally Lino de Souza, um abraço aí pro Rally, ele falando para mim assim, e aí, vai falar alguma coisa aí do Nunes Marques ter viajado para Europa agora, financiado? Cara, isso aí só avalia o que eu faço. O pessoal acha que eu por estar do lado do Bolsonaro, eu vou bater palma para certas coisas. Isso aí só valida o que eu falo. Né? Essa viagem aí, financiada aí, sim, ou bancada do Nunes Marques, isso aí só dá mais razão do quando eu falo que o STF precisa ser reformado, que a indicação política tem que acabar. Augusto, não é possível uma pessoa se formar em direito, advogar um certo tempo, estudar, fazer um concurso, ser juiz, aí promoção dele naturalmente chega a desembargador, com 50, 60 anos de idade é desembargador, aí entra um cara com 39 anos de idade, porque é advogado do PT, como o Toffoli, ministro do STF. Isso é ilógico. Se você falar isso para qualquer país do mundo, né, os caras vão achar, o que é isso? Isso parece republiqueta, parece Venezuela. Né? Então, cara, uma das coisas que tem que ser reformada é isso. Primeiro, ministro do STF tem que ser uma eleição democrática entre desembargadores, com no mínimo 30 anos de exercício da profissão, de magistratura. Você vai com isso fazer com que eles, obrigatoriamente, sejam pessoas, magistrados experientes, com elevado saber jurídico, pelo menos com a experiência, necessário, e ter isenção. Poxa, não dá. Não dá. A gente está vendo aí o Alexandre de Moraes, a gente está vendo o Barroso, está vendo o Fachin. Poxa, eu falo, fala do Lula. Poxa, o Lula foi condenado na primeira instância. Manteve a condenação na segunda instância no TRF4. Manteve a condenação no STJ. O próprio, agora, o presidente Fux falou das comprovações. Aí chega o Fachin lá, não, mas o processo dele não poderia ter começado em Curitiba. Tinha que começar em Brasília. Que isso, é escárnio, é deboche. E aí anula-se tudo, né? Não é inocentado, anula-se tudo. Ele pode concorrer, ele pode... Que isso, cara? Isso é escárnio. Eu via você também falando, e fora as mentiras, porque o Alexandre de Moraes falou que vai caçar a campanha de todos aqueles que fizerem fake news.
Tá, eu vi agora, antes de ontem, o Lula falando aí que ele foi o cara que mais investiu na educação, que mais fez pela educação, que faz... Cara, só fala fake news. Eu estava vendo você agora antes de entrar falando aí das vagas do Cine, que se exige que tenha o ensino médio. Superior, o ensino médio que você falou aí. Sim. O ensino médio faz parte da educação básica, que a educação básica é educação infantil, o fundamental e o médio. Você sabe que com mais de 25 anos no Brasil, quantas pessoas têm a educação básica completa para poder concorrer a essa tua vaga aí? Menos de 50%. Então, menos de 50% da população brasileira poderia concorrer a essas vagas que está falando, que é o término da educação básica. E o PT teve aí 16 anos no poder. Como é que um camarada que teve 16 anos no poder, que fala tanto, que fez tanto pela educação, deixou o país com mais de 50% da população, né, com mais de 25 anos, sem ter a conclusão do ensino da educação básica? Como é que é isso? Em 16 anos. O Japão recebeu 2 bombas atômicas, 16 anos depois de receber as bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki, o Japão já era uma potência. A Alemanha e outros. E não vem dizer que o povo brasileiro é inferior a esses, que não é. É o que eu estou dizendo. É governos. O PT fez um grande mal para o Brasil, né? Por isso, não vim aqui falar de PT, mas as pessoas têm que entender isso. E parar de ver fake news. O Lula só faz fake news, né? Aliás, de vez em quando ele fala umas verdades, né? Como agora está saindo aí, de que ele ajudou lá, fez lobby para libertar lá uns meninos dele. Os meninos sequestradores, né? Os meninos que botaram arma na cara do empresário, prenderam, ameaçaram de morte, nem sei se bateram ou não. Aí depois esses meninos tinham que ser libertados, aí ele fez lobby. Mas pior do que ele fazer lobby, não sei se é verdade, porque ele também só faz bravata, ele falou o seguinte, que o Fernando Henrique, FHC, que era o presidente da República, falou: olha, se tu falar pra eles lá, Lula, pra eles pararem de fazer greve de fome, eu liberto eles. Mas vem cá, um presidente da República pode libertar assim? Foi induto? Olha, se libertou na mão grande, é uma desmoralização pro judiciário brasileiro. E se libertou constitucionalmente pelo induto, você ouviu falar desse induto para os sequestradores? Ninguém ouviu falar. E se houve esse induto, foi na surdina. E se foi na surdina, a esquerda brasileira, que tanto está criticando o Bolsonaro por dar induto num deputado que foi condenado por crime de opinião, bateu palmas para a libertação de sequestradores, para induto a sequestradores. Então são incoerências que a gente não está aguentando mais, né? É isso que a gente tem que reformar esse judiciário. Tem que reformar urgentemente, acabar com esse ativismo judicial. Eu não estou dizendo acabar com o STF, não, que isso é inconstitucional. Tem que... qualificar, não. Qualificar. No mínimo, acabar com a indicação política. Eu te dei o exemplo aqui. É a indicação política da esquerda e da direita. Olha o que esse Nunes Marques fez aí. Na minha opinião, esse Nunes Marques já tinha que estar sofrendo um processo de impeachment no Senado Federal, porque como é que pode um camarada que é ministro do STF fazer um tour pela Europa para assistir grandes prêmios, né, do Roland Garros, em Mônaco, e bancado por um advogado que tem interesse em processo no STF? Isso aí é caso de processo de impeachment e até de prisão, pô. Essa é a opinião minha. E não é porque ele foi indicado pelo Bolsonaro. Agora, porque todos fazem a mesma coisa. Agora, Fachin, Barroso, Alexandre Moraes, esse aí não era nem para estar lá, né? Augusto, eu quero agradecer a tua presença aí. Esse foi o primeiro momento que nós tivemos aí. Depois, quando for confirmadas as candidaturas, nós vamos trazer todos os candidatos de novo. Eu que agradeço o espaço, agradeço a oportunidade aí do Azambuja, tua, né? E fica lançado isso aí, né? Para todos os pré-candidatos que vierem aqui, não estou impondo, estou só sugerindo. Você perguntar: vem cá, deputado federal, tá? Emenda todo mundo vai trazer, ver a região todo mundo vai trazer. Agora, qual é a sua posição sobre a discriminação do aborto? Tá? É isso que a pessoa tem que entender. Tá? Eu falei uma só. Você pode incluir aí droga, você pode incluir outras coisas, mas o aborto, porque aí é vida, né? Porque isso aí, como eu falei, a médio e longo prazo, se nós descriminalizarmos o aborto, vão ser milhões de pessoas assassinadas no Brasil. Isso aí tem que ser bem pensado, né?
Mas um abraço para todo mundo, né? E vamos manter o prumo, né? E manter a impulsão, como diz o Barroso, né? Manter a impulsão, né? Mantém o fogo, né? E vamos até a vitória. Um abraço aí. Um abraço para o Coronel Augusto César. Muito bem, tivemos a entrevista do dia. Vamos ao intervalo, voltamos em seguida. O agito da sua manhã. Na cidade, um giro de notícias no seu rádio. Mix Café. Mix Café com Azambuja Júnior e Augusto Ferreira. Mix Café.